Descomplicando o câncer infantil. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrico, e este é um programa que eu idealizei para desmistificar o câncer infantil e assim aumentar as chances de cura dessas crianças. Hoje é o 11º episódio da nossa série e vamos conversar com a doutora Giolane Moura. Ela é médica formada pela UniFTC, pós-graduada em pediatria pela IPMED e hoje é plantonista da UPA de Araci, aqui no interior da Bahia. Ela vai contar pra gente como reconhecer os sinais e sintomas do câncer infantil mudou a prática médica dela. Ela fica atenta a sinais persistentes, mesmo que pareçam com sintomas corriqueiros da pediatria. E ela colocou o câncer infantil no rol dos diagnósticos diferenciais das patologias pediátricas. Então, eu vou chamar ela aqui e eu queria saber aqui quem já teve algum caso de uma criança com uma febre prolongada, uma dor em membros, um emagrecimento inexplicado. Conta pra mim aqui, quem sabe a gente pode tirar aqui algumas dúvidas e fazer uma troca de experiência bem legal. Vamos ver se a Giolane tá por aqui. Olha ela aqui. Não, Gil. Vou aceitar de novo. Agora! Que Tudo bom! bem, Lu? Tudo jóia! Seja muito bem-vinda, muito feliz por você ter aceitado esse convite, essa troca de experiência com vocês aí da outra ponta, né? Porque a gente fica Sim, aqui na ponta da especialidade, mas estar aí em contato com vocês, nas dificuldades de vocês, é muito importante e essa troca tem sido muito bacana entre a gente. verdade, eu que Bem-vinda! diga. Obrigada, doutora. Ah, que bom! Ô, Gil, eu quero que você conte um pouquinho primeiro da sua história e aproveita e conta como é que a gente se conheceu. Pronto. Meu nome é Giuliane. Eu sou médica formada pela UniFTC, como você já estava falando aí, e sou pós-graduada em pediatria pelo Martagão. E, inclusive, te conheci lá porque você foi minha professora maravilhosa. E hoje, quando eu tenho as dúvidas, os anseios, aquele desespero, me sinto perdida, é quem eu recorro, né? Principalmente quando a gente vem naquela suspeita que mais assusta, que é justamente o câncer infantil. Sim, então me conta aí, antes de você me conhecer, como que era a sua prática médica? Como é que você pensava o câncer infantil? Lembrava dessa possibilidade? Como que era isso? Ô, Lu, eu não vou mentir pra você. Antes realmente da pediatria, pensar no câncer infantil era bem difícil. Era algo que era bem longe da minha realidade, porque a gente sabe que o câncer na pediatria ele é raro. Então, quando a gente vê diagnósticos que podem ter, na verdade, sintomas que podem levar a este diagnóstico, a gente pensa mais nos quadros mais simples. Então, quadros virais, alguns quadros mais bacterianos arrastados. A gente investiga um pouco lá, um pouco cá, mas pensar realmente no câncer era o último do último caso. E depois que eu conheci a pediatria e me especializei e conheci você, as coisas começaram a mudar um pouco, porque às vezes ter esse toque ajuda bastante e não deixar ser algo mais prolongado, porque quando a gente deixa esse diagnóstico, que por vezes é muitas vezes tardio, né? A gente fica numa dificuldade de tratamento, numa dificuldade de cura, que é algo que, quando a gente dá o diagnóstico mais precoce, é mais fácil, né? Principalmente na criança. É, Então, algo que hoje já faz parte do meu rol de diagnósticos. é, Pois é, então, só para a gente complementar, a gente disse, né? Você falou que câncer pediátrico é raro. De fato, Sim, né? Apenas 3% de todos os tipos de câncer acontecem na faixa etária pediátrica. Mas hoje ela tem uma grande relevância porque já é a doença que mais mata crianças entre 1 e 19 anos de idade. O problema do câncer infantil não é o diagnóstico, porque apesar de
ser raro e ser a doença que mais mata, ela é uma doença potencialmente curável. O Sim. grande problema da oncologia pediátrica é o diagnóstico tardio. E isso é o que a gente tem vivido no nosso país, porque a gente sabe que em países desenvolvidos, o câncer pediátrico pode chegar a mais de 80% de chances de cura. Mas aqui no Brasil, ele gira ali em torno dos 60%, né? E em algumas regiões até menos. Muito provavelmente porque a gente ainda faz um diagnóstico muito tardio. E essas crianças acabam não tendo as mesmas chances de uma criança que nasceu privilegiadamente em um lugar no mundo que consegue fazer esse diagnóstico precoce. E isso Perfeito. faz toda a diferença, E né? a E maioria das vezes, essas crianças, elas não chegam já para um pediatra, né? Elas chegam primeiro numa emergência, elas chegam primeiro no posto de saúde, depois que elas vão ao pediatra. E muitas vezes, mesmo quando chegam no pediatra, para chegar a ter essa suspeita, acaba sendo um pouquinho mais tardia mesmo. Porque E aí quem eles vai que vê olhar elas primeiro? quem que vê esses sintomas primeiro. Primeiro, quem vê esses sintomas são justamente os pais ou o adulto responsável que veem que alguma coisa ali está errada e a maioria das vezes vai buscar quem está ali primeiro para eles. Então, geralmente é o É o médico do médico posto de saúde, generalista é o médico do posto de saúde, é o médico de emergência, é o médico generalista. ou de saúde da família, né? Então é Perfeito. muito importante a gente aproveitar aqui esse alerta para esses médicos, para que eles fiquem atentos, porque também é dever de todos nós fazer esse Sim, diagnóstico. E é uma responsabilidade muito grande que a gente tem na vida do outro, né? Então nós como médicos precisamos assumir essa responsabilidade de fato, né? E compartilhar, porque também faz parte dele, né? A cura dessa criança também é responsabilidade dele. sim. Então, isso não é só a minha que está aqui, né? No outro extremo, porque até chegar a mim, a criança às vezes leva um caminho muito longo. E isso faz muita diferença, né? Como você está falando, né? Perfeito. E nenhum pai vai chegar assim, não vou marcar aqui uma consulta com um oncologista para Pois poder ver é. aqui o que tá, né? Ele primeiro ele até porque aceitar esse tipo de suspeita, ela não é fácil. Então, às vezes vem a fase da negação antes, vem a fase de não querer acreditar, vem a fase de não querer investigar, porque o que não é investigado, às vezes, né? Então, realmente é complicado. E ter esse papel na vida desses pais é muito importante. Seja para você escutar as ansiedades, seja para escutar realmente a negação, que por vezes é você quem recebe, mas também para poder acalentar, aconselhar e orientar da melhor forma, Sim. né? E você não acha que às vezes os próprios médicos também são aqueles que negam e que às vezes acham, né, que por dificuldade ou por medo de até falar com essa família sobre esse encaminhamento para um especialista, né? Então é uma conversa difícil, é uma Sim. conversa dolorosa mesmo para o médico, né? Até você falar a palavra câncer em si, ela não é fácil, né? Então é uma palavra que ela já vem com uma sobrecarga imensa. Então, o dizer, o soar a palavra câncer não é fácil, Mesmo para os médicos. mesmo para os médicos. E o quanto que é importante desmistificar mesmo, né? Que é esse papel que a gente está aqui fazendo para que a Sim, gente possa realmente, porque quando a gente fica nesse tabu do câncer, a gente não consegue mesmo. Tudo bem, hoje eu dei um diagnóstico de um paciente e foi assim bem difícil para ele. Eu percebi isso, mas a grande questão é que se a gente ficar paralisado no medo, a gente não vai fazer o próximo passo que faz toda a diferença para essa criança, porque ela fique bem. Então, sim, se a gente ficar paralisado, a gente não dá esse passo adiante que é fundamental para que ela fique bem. Mas perfeito. para as pessoas que não sabem, é importante que a gente verbalize: câncer tem sim chances de cura. E a partir disso, a gente vai se segurar nessa esperança
e vai correr atrás para que a gente consiga fazer o diagnóstico e inicie o tratamento o quanto antes, porque isso faz toda a diferença. E essa é uma grande diferença em relação aos cânceres de adulto, porque a evolução do câncer pediátrico ela é muito rápida. Sim. É diferente do adulto. A biologia da doença na criança é diferente da do adulto. Então, ela não cresce de uma forma muito lenta, insidiosa, né? Ela cresce de uma velocidade muito rápida. E é justamente por isso que ela responde melhor ao tratamento. Então, por isso é que a gente precisa ser muito ágil. E muitas crianças acabam chegando para o centro de referência em urgência oncológica, porque elas crescem, a doença cresce muito rápido, e aí elas acabam, por atrasos também no diagnóstico, acabam entrando em urgência oncológica, né? E aí, por isso que é tão importante treinar esse olhar. Mas você treinou, não foi? Porque ficou Inclusive, temos um danadinha. paciente em comum que chegou nesse diagnóstico avançado, né, de metástase, mas que hoje, graças a Deus, responde muito bem esse tratamento. E é um câncer que está em evolução. E Ave Maria saber disso e reconhecer. E o quanto que a família é grata não tem palavras para poder expressar, né, a felicidade que é. É devolver realmente a vida, né, para essa família, E como é que que por você muitas se vezes estava sentiu, perdido. Gil? Como é que você se sentiu? Da gratidão ou de As falar duas que foi Deus coisas. suspeita? Vamos falar da gratidão, que você já começou aí nessa coisa. A gente vai fazer os inversos. Depois a gente volta para o diagnóstico. Mas como é que foi sentir essa gratidão da família? Pronto. Hoje a família de Gianluca, e eu falo o nome dele aqui sem medo, porque é uma família que hoje faz parte, assim, sabe, de amizade mesmo. Principalmente a avó, que foi quem chegou para mim no ambulatório, ela tem uma gratidão imensa, não só a mim, como a minha família, que acabou entrando nesse processo. De chegar e conhecer os meus pais, e de agradecer e de se apresentar e falar quem é e das indicações, porque a gente sabe que nada melhor, né, do que o reconhecimento quando ele é indicado. Então, quando você é indicada para outras pessoas, isso já basta. Então, isso me deixa extremamente feliz e eu vejo que eu tô conseguindo cumprir o meu papel diante daquilo que para mim é empregado. Que lindo, Gil, porque é isso mesmo, né? Porque às vezes a gente está na rede básica e a gente acha que não tem um papel importante. E aí você sentir que você fez uma diferença enorme na vida dessa criança e isso ser expressado com essa gratidão dessa família, porque eu sei, porque elas também me contam tudo isso, viu? Sim. Elas chegam aqui, me contam e me falam, me mandam fotos. Tem uma foto sua com ele, assim, minha avó, que é muito linda. Vou ver se eu acho aqui para mostrar para a galera. Mas é assim, eu acho que é o motivo porque a gente levanta todos os dias e tem todo. Porque medicina não é fácil, né? É. É muito difícil. E precisa ter algo maior. Porque às vezes, tudo bem, é uma profissão que ainda tem um certo respeito e que a gente tem um retorno, né? Tem emprego e tem um retorno financeiro, mas ela é uma profissão também muito sacrificante. A gente abre mão de muita coisa Sim. para poder ser médicos, E né? muitas vezes se sente culpado também, né? Quando não dá certo, quando alguma coisa dá errada, quando não sai como planejado. Até quando perde um paciente, não é fácil. Você viveu isso recentemente, né? É, Ai, dá dó. Mas vamos voltar aqui ao caso. Quando esse menino começou a ter sintomas, quais foram os sintomas que te chamaram a atenção? vamos lá. Quando ele chegou para mim no ambulatório, ele estava com 3 aninhos. E a Hum. avó chegou para mim já de uma forma que quando você recebe uma mãe, um familiar, seja a avó, seja o pai, qualquer pessoa que esteja responsável pela criança, que já chega assim para você, doutora, você é a minha última opção. Já procurei, já fui 1000 vezes à emergência, já fui em vários médicos e nenhum conseguiu resolver o problema. Isso daí você já fica, meu Deus do céu, o A que será que aconteceu? responsabilidade. Demais. E aí, quando ela chegou para mim,
Ian ele já tinha um histórico de idas recorrentes à emergência, por um quadro de gripe de recorrência e que chegou a cursar com uma fraqueza, então ele tinha uma dor nos membros, ele tinha uma barriga muito distendida que ela não conseguia explicar o motivo e era atrelado isso como gases. E quando os médicos às vezes faziam umas febres, e eram umas febres intermitentes, não era aquela febre contínua, fazia um episódio de febre como se fosse um pico ali viral, era tratado na emergência, liberado para casa. Quando fazia um exame, dava uma anemia e Hum. aí era prescrito um sulfato ferroso para casa. E era um sulfato ferroso que não melhorava. Não melhorava a hemoglobina, não melhorava essa fraqueza, não melhorava a questão alimentar, porque ele tinha essa dificuldade de alimentação e acabou tendo essa perda de peso. E era uma criança consumida. Então você olhava para ele e você via que ele estava emagrecido, estava com aquela face bem, era uma dinamia assim. Você olhava para ele, você via que era uma criança que não estava feliz, digamos assim. E o abdômen bem distendido. Ela chegou para mim já com vários exames, então o que bem ela tinha era hemograma. Só que era um hemograma que era assim, ele tinha uma anemia, realmente, mas não era uma anemia por deficiência de ferro, porque muitas vezes as pessoas pegam o exame de sangue e acham que a anemia era por ferro. Então, simplesmente chega a ver, não, vamos passar aqui um ferro que vai resolver o problema, e não é bem assim. Tinha um leuco ali normalzinho, com a linfocitose, mas as plaquetas normais. Nada que me chamasse tanta atenção. Mas era um quadro que você olhava para ele e não justificava. Naquele momento, ele estava só realmente com a fraqueza, com esse exame e com essa dificuldade de caminhar e emagrecido. Ele não estava com um quadro gripal naquele momento. Mas era uma criança que, como eu falei, estava consumida. E essa dor nos membros, no início, a gente tem que pensar nos diagnósticos mais comuns, né? Então eu pensei, não, teve um quadro viral prévio de gripe que ela contou, uma gripe de 15 que tinha 15 dias que tinha acontecido. E pode ser uma criança que tem uma rinite, por isso que fica fazendo esses quadros gripais de repetição. Mas essa dor nos membros, que era incapacitante, ele não conseguia andar sem ajuda, eu pensei primeiro numa miosite. Só que pelo estado dele, eu falei, não tem condições de eu tratar essa criança em casa que não está conseguindo se alimentar. Então, fiz um relatóriozinho de internamento e encaminhei para emergência com a suspeita principal de miosite, mas pedi para investigar. Fazer outros exames, coletar LDH, fazer uma nova cinética do ferro, para a gente ver direitinho se não era realmente por uma anemia por deficiência. Acabou que internaram, acho que ele ficou uns 2 dias internado para hidratação. Deu uma melhorazinha assim, só no quadro de hidratação mesmo. E foi liberado para casa mais uma vez com sulfato ferroso. E aí ele volta para mim pior do que ele estava. Só que aí a avó chegou para mim e aí ela já estava desesperada. E quando eu vi aquilo, eu falei, não tenho condições. Quando eu vi o exame, eu falei, gente, na época eu ainda estava fazendo a prescrição no hospital da minha cidade para a área da pediatria. Então eu mesma fui lá. Eu internei, eu pedi um novo exame para poder investigar e falei que ele ia ficar internado até a gente ter certeza mais ou menos do que era, porque não tinha condições. Quando veio o novo exame, ele já veio com a hemoglobina de 5,6, mais cinética do ferro toda normal. E aí tava com LDH um pouquinho aumentada. E aí eu já fiquei assim, eu falei, meu Deus, isso é uma leucemia. E eu lembro que eu procurei você no desespero para me ajudar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma criança que, quando a gente tinha conversado, era muito mais fácil se fosse adentrada via ambulatório, porque a gente podia avaliar de uma outra forma. Mas do jeito que estava, não tinha como. Ele precisava de uma regulação. E quando as pessoas escutam esse nome regulação, quem é aqui do interior já é um bicho de 7 cabeças. Eu Então, vou te para a gente dizer que até organizar, aqui da extremidade de cá também, viu? esse quebra-cabeça na cabeça dos pais, não é fácil. Então, você explicar o porquê que tá precisando, se eu tô vendo aqui que tomou soro e tá um pouco melhor, por que que precisa de uma regulação? Então, só que como ela já estava, era uma avó que já estava desesperada, ela só queria a melhora. Então, a gente pediu um concentrado de hemácias
ele fez a hemotransfusão, que teve sucesso, mas continuou com essa suspeita de leucemia. E aí, na regulação, ele foi puxado, graças a Deus, para o Santa Isabel, que é onde ele é acompanhado hoje, inclusive por você também, que ajudou muito nesse quesito de orientação. E aí veio a parte principal, porque quando a gente colocou na regulação, eu abri a suspeita justamente para leucemia, que até então era o que a gente acreditava que pudesse ser pelo hemograma. Só que ainda tinha outra. Da primeira vez que ele tinha tido a alta, ele tinha tido uma melhora em alguns quesitos do leucócito. E a gente ficou na dúvida: será que fizeram uso de corticoide? Que também é algo que esse uso de medicação desenfreada, e principalmente com corticoide, é muito complicado. Porque os pais amam corticoide. E a gente sabe que nestes quadros de câncer, se não for realmente o diagnóstico ali bem empregado, a gente souber o que está fazendo, eles dificultam e podem, inclusive, mascarar alguns achados ali no exame. Exatamente. Mas mesmo assim foi algo que, como ele já vinha com esses sintomas todos, a gente pensou nisso e ficou com isso mesmo. Vamos investigar, vamos fazer uma coleta aqui de medula para a gente ver. Desse abdômen distendido dele, eu tinha solicitado uma ultrassom de abdômen total, só que não tinha visto nada. Então ele continuava com esse abdômen distendido e pronto. Foi para ir até então com essa suspeita de leucemia. Mas quando foi investigar, que fizeram uma tomografia, viram um neuroblastoma. E o pior, ele já estava com metástase para a medula. Então, Por isso essa anemia toda, né? Isso, por isso a anemia toda, por isso todos esses sintomas que muitas vezes realmente se assemelham, né? Era uma febre que ia e vinha, era um quadro gripal de repetição, era uma fraqueza nos membros, era uma anemia. Então, muitas vezes, ok, a gente podia pensar realmente em outros quadros que são mais comuns mesmo, que são os quadros virais, são os quadros de anemia, mas que não fechava porque a criança não tinha melhora com tratamento. Pois é, de novo, a gente lembrar, né? Febre prolongada, dor em membros, uma dor que atrapalha mesmo a atividade. E quem conhece essa criança sabe que a criança é a danação em pessoa. Danado que sou. E aí, quando você vê a criança com um olhar mais abatido, e essa história de uma anemia que não melhora por nada, que a cinética do ferro está normal, ele está dando ferro ali e ele não melhora, precisa chamar a atenção, né, do médico para poder. Isso é um alerta, né? Então é um sinal e sintoma, qualquer um desses sinais e sintomas de doenças corriqueiras, mas que não melhoram, né? Você toma as condutas iniciais e o paciente não melhora, esse paciente precisa estar mais. Nós médicos precisamos estar mais atentos, porque ele vai precisar de uma investigação especial. Perfeito. E aí é justamente. um pouco. Sim, e é justamente fazer o que ela fez, né? Ir atrás de ajuda, porque às vezes a gente fica naquela, não, é uma febre persistente, é uma febre emocional, e se apega naquilo. Realmente reconhecer, não tá bem, não tá melhorando. É uma coisa que, inclusive, não só melhora, como piora. Então, eu preciso investigar o que é que tá acontecendo. Eu acho que essa coisa da febre emocional é uma coisa até que é importante da gente sinalizar, porque é muito comum a gente às vezes ouvir, principalmente naquelas situações em que existe algum fator estressor, seja porque os pais se separaram, ou alguém faleceu, ou alguém viajou, né? A avó viajou. Enfim, existe essa coisa, né? De uma possível febre emocional. Sim. Eu não vou te dizer que eu não acredito, porque às vezes a gente vê algumas crianças realmente adoecerem, né? E a gente sabe que a cabeça comanda o corpo. Então, do mesmo jeito que nós adultos, quando a gente está, né, mais estressado, em momentos da vida da gente mais fragilizados, a gente tende a adoecer mais mesmo. Mas isso não pode ser um motivo para não investigar. Então, se é uma febre que está sendo persistida, mesmo que eu diga que possa ser emocional, eu primeiro preciso investigar. Até porque, se a gente for pensar emocional, a gente pode estar fragilizado e adoecer de fato.
Sim. E não ser uma febre simplesmente sem causa, né? Então é importante a gente sinalizar isso, porque senão a gente vai ficar sempre dizendo que é o emocional e atrasando ainda mais esse diagnóstico, tá? Então, febre emocional é diagnóstico de exclusão. Então, primeiro eu descarto todas as possibilidades de doenças reais para depois a gente dizer, né, que pode ser. E normalmente essas febres assim passam rapidinho, né? Sim. É igual a dor Então, do crescimento. Para a gente dizer que é uma dor do crescimento, a gente precisa dizer que é realmente um diagnóstico ali de exclusão. Se é uma criança que vem com a dor incapacitante, que é uma dor persistente, que só piora, evolui o quadro, não tem como a gente fechar um diagnóstico de uma dor do crescimento. Não tem exatamente. condições. Exatamente. E aí, Gil, como é que foi para você falar esse diagnóstico? Dizer para essa família que eles iam para um serviço de oncologia. Como foi isso? Então, eu precisei respirar um pouco. Quando a gente se falou, quando me informaram que a regulação havia sido aceita e que ela ia realmente para essa investigação e pensar bem e pisar em ovos sobre como falar. Principalmente quando é uma família que deposita muita confiança em você. Então, para você dizer algo como pode ser um câncer, então você precisa medir as palavras às vezes para poder falar. Tem muita gente que nem sabe o que é o câncer. Então, acha que tá com câncer, meu Deus, vou morrer. Então, é complicado. Então, a gente precisa primeiro falar sobre a situação, que foi o que eu fiz, e perguntar se ela entendia o que era. Então, quando eu cheguei para a avó de Ian e falei que ele tinha sido regulado, que ele iria ser investigado a situação dele, mas que era um quadro que estava muito arrastado, que estava com essa perda de peso, essa febre que não melhorava, podia ser, podiam ser sintomas similares a um quadro de câncer. E perguntei a ela se ela entendia o que era isso. Porque às vezes ela receber esse tipo de informação, né? Ela já podia achar, meu Deus, vou embora com meu neto daqui e não vai voltar vivo. Né? Eu vou voltar com ele ou não sei. E aí ela falou, primeiro ela chorou, porque você receber essa notícia é realmente devastadora, né? Por muitas vezes você é pega de surpresa. Então, por mais que você pense no pior, você ter o pior como uma notícia não é muito o que você espera, né? Então, naquele momento que ela começou a chorar, eu primeiro acolhi e falei que era algo que era para o bem dele, que ele iam ter médicos que iriam dar para ele realmente o que ele precisava e que não era uma certeza, que era algo que ia ser realmente investigado. E ela falou que entendia da forma dela o que era esse câncer, que sabia que o risco de morte era alto, mas que ela queria um diagnóstico, que é o que ela não tinha. E que se tivesse esse tratamento, o que pudesse ter para o neto dela, ela não ia abrir mão. Então isso já me deixou aliviada, porque ela não teve como uma negação nesse momento. Então isso para mim, nesse sentido, foi um pouco mais fácil. E aí foi quando ela viajou. E a gente Ô, Gil, teve, né? antes de eu comentar, eu queria que a plateia que está aqui contasse aqui para mim se alguém mais já deu algum diagnóstico de câncer e como é que foi isso para vocês. Mas eu queria comentar a sua comunicação, porque é muito bonito assim da gente ver como isso pode e deve ser feito, né? Sim, Então, olha os cuidados que ela teve. Primeiro, ela respirou. Ela precisava diminuir a ansiedade dela, de médica dela. Porque para a gente fazer essa comunicação de uma notícia tão difícil, se a gente for na agonia e no nosso estado de ansiedade muito alto, a gente não vai se comunicar bem. Então, a primeira coisa que ela disse é: eu respirei. Eu respirei para poder entender. Então, eu planejei o que é que eu vou falar, né? Então, a gente para e pensa um pouco como é que vai ser essa comunicação. Muito provavelmente ela pensou qual foi o ambiente em que ela ia conversar, ela chamou a avó à parte,
para poder fazer essa comunicação. Ela comunicou e perguntou para a avó o que ela entende disso. Isso é muito importante, porque às vezes, se a gente não tivesse cuidado de entender o que passa na cabeça dos pais, eles podem paralisar no medo e não seguir com aquela sua orientação, porque eles estão no medo. Então, a gente saber, né, e comunicar esse diagnóstico é fundamental para que a gente possa dar o próximo passo. Então, acho que o primeiro passo você deu, que foi pensar nesse diagnóstico. E aí, quando você pensou nesse diagnóstico, você correu atrás para fazer alguns exames. Depois, você teve esse cuidado com essa comunicação, né? Então, isso também é um passo assim, muito importante para que o médico saiba como fazer esse encaminhamento, como comunicar. Porque às vezes também a gente recebe um paciente sem ele nem saber que ele tem uma chance de câncer, né? Então, uma suspeita de câncer. E aí ele vem para um oncologista pediátrico, não, o médico me disse que era uma anemia, que vinha investigar uma anemia. E aí chega aqui, ele toma um baque, porque se você passa para ele uma suspeita ele vai se preparando emocionalmente para receber aquele diagnóstico, né? Então, e a última coisa existe tratamento. Então, vamos fazer com cuidado esse diagnóstico, né? Para que a gente possa realmente propor esse tratamento. Alguém colocou aqui, eu tive um diagnóstico de câncer na minha filha sem entender nada e sem esperar. Foi explicado com muito carinho e otimismo. É tão bom quando a gente também ouve, né, do paciente isso, que foi feito de uma forma cuidadosa. E isso só fortalece esse vínculo médico-paciente. E não é à toa que essa família é tão grata a você, né? Não só pelo reconhecimento, então saber, né, tecnicamente, esse conhecimento técnico é fundamental para o médico, sem dúvida nenhuma. Isso foi uma coisa que a gente comentou muito na live de Marielle, mas também saber comunicar também é muito importante, né? Aqui, ó, realmente receber essa notícia não é nada fácil, mas quando a gente começa a ter o entendimento do que é o câncer, percebemos que também há cura. O câncer não é apenas morte. E hoje minha filha está curada, né? A Rol está aqui me dizendo isso. Então, o quanto que isso é importante. E a gente precisa, de fato, falar nisso, né? Então, existe essa suspeita. É uma suspeita, não dá para a gente dizer com certeza. Então, eu só digo, só bato o martelo quando eu tenho o exame de anatomia patológica na mão, né? E, ao mesmo tempo, lembrar que câncer também tem tratamento e também tem chances de cura, porque aí a gente diminui essa ansiedade do paciente e do próprio médico para que a gente possa dar o próximo passo, que é fazer o diagnóstico. E o meu próximo passo é o tratamento, né? E como é que, Gil, você se sentiu depois de tudo isso? Como é que você... Porque não é fácil também, né? Dar esse diagnóstico, esse peso todo, essa angústia também, né? Como você falou, a responsabilidade que a gente tem na vida do outro e que nem sempre vai dar certo, né? Então, infelizmente, por mais que a gente faça por todos os pacientes e a gente corra para que a gente dê o nosso melhor, nem sempre todas as crianças vão ficar curadas, né? E como é que você se cuida? Como é que é isso para você? Então, voltando ainda nesse quadro desse paciente, nesse caso, eu fiquei bastante ansiosa, principalmente depois que ela viajou, porque a gente sabe que precisa de um tempo para fazer os exames, para poder investigar, para dizer de certo se é um câncer e que tipo de câncer é e o tipo de tratamento que será feito. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando você chegar lá, a primeira coisa que você vai fazer é falar comigo. Então, a gente ficou nesse contato direto de WhatsApp, que eu acho que foi o que deixou a gente mais, assim, mais próximas e que fortaleceu essa relação de segurança e de confiança mais fácil.
Então, a todo tempo, ela mesmo ansiosa, chegar em um lugar, em uma cidade que não é dela, com pessoas que ela não conhece, que ela não tem para quem ligar, se acontecer alguma coisa, não, o que é que eu faço aqui? Uma pessoa que possa trocar com ela. Não, venha você que eu tô cansada, deixa eu ir em casa. Não dá, porque ela estava muito longe. Então, a pessoa que ela tinha ali naquele momento para poder desabafar era eu. Então, a gente ficou a todo tempo dessa conversa. E isso acabou me deixando um pouco mais tranquila, porque a todo tempo ela ia me falando: não, vieram aqui, vão coletar, vão fazer um exame da medula, vão ver direito o que é, já coletaram sangue. Não, aqui ele vai receber mais uma bolsa de sangue. E aí, isso pra gente, e o fato de você estar no meio também facilitou um pouco as coisas, porque ela me passava a parte dela, da linguagem dela, e você me explicava de uma outra forma que a gente pudesse organizar melhor esse quebra-cabeça. Então, isso me deixou mais tranquila e menos angustiada, porque a ansiedade um pouquinho, e naquela noite, então, tomou tomou conta. E aí a gente foi seguindo, tanto que hoje a gente continua com esse mesmo contato. Ian, hoje ele mantém esse tratamento, ele fez o transplante da medula, né? Porque foi um neuroblastoma com metástase e respondeu muito bem, graças a Deus. E quando a avó viajou de volta para cá, para Euclides, a primeira coisa que ela fez foi ir no ambulatório e levar um jogo de toalhas para mim, porque era a forma que ela tinha de agradecer. E isso, Ave Maria, isso me deixa muito feliz. Porque a gente sabe que ali a gente está fazendo o nosso papel e que está realmente sendo eficiente. E não. Hoje eu fico mais tranquila com relação a isso. Mas quando a gente pega um outro paciente que a gente fica sempre na dúvida, eu já penso, não, aqui pode ser. Então vamos correr atrás aqui para poder investigar, para poder diagnosticar. Esse sintoma está um pouco estranho, está sendo muito persistente, alguma coisa está errada. E aí a gente corre atrás. Mas a moça ficou expert em fazer diagnóstico. E aí o mundo rodou algumas vezes e de repente vai parar outra criança no seu consultório. Como foi esse outro caso? É, o outro caso já foi uma criança de 2 anos. A mãe chegou para mim também com a história de uma febre persistente e um quadro de sonolência e perda de peso. Não, desculpa. Sonolência, febre persistente e dor de cabeça. Eram os únicos sintomas. Quando ela veio para mim, a primeira coisa que eu pensei nessa febre persistente e dor de cabeça, eu falei, pode ser um quadro de arbovirose. Vamos ver aqui direitinho. Mas quando ela foi contando a história aos poucos, ela disse que ela já tinha ido à emergência diversas vezes, prescrevia uma dipirona intramuscular e liberava para casa apenas com dipirona e paracetamol por ser uma febre e uma dor de cabeça que não sabia de onde vinha. Mas ninguém tinha pedido ao menos um NS1, que seria aquele teste rápido para dengue ou uma sorologia. Então a primeira coisa que eu pensei foi, vamos investigar. Pedi um hemograma e uma sorologia para arboviroses em geral e pedi com urgência. Perguntei para ela se ela tinha condições, porque como ela chegou para mim de manhã, se ela tinha condições de fazer particular e até o fim do dia eu ia estar lá esperando esse resultado. E foi o que ela fez. Como estava com urgência, eles aceleraram um pouco do processo, principalmente que foi na mesma clínica que eu estava atendendo. Então isso já facilitou as coisas. E aí quando veio para mim, veio todas as sorologias negativas para dengue, zika e chikungunya, mas veio com um hemograma que me chamou muita atenção. O hemograma dele já era mais chamativo do que o hemograma de Ian. Então, ele vinha com a hemoglobina e o hematócrito um pouquinho mais moderado, estava com HB de 8, mas estava com leuco. Tava 10 mil e pouco, não estava nem tão alterado assim, com a linfocitose significativa, tinha a presença de monócito, que é célula imatura, então já me chamou a atenção, e estava com as plaquetas bem baixas. Só que era uma criança que até então estava ativa. Então, quando ele não estava com febre, estava sob a medicação, você olhava para ele e você falava: o que é que essa criança tem aqui? O exame físico normal, ausculta normal, garganta normal, ouvido normal. Eu queria achar um diagnóstico para essa febre e eu não tinha. Falei, não, será que é uma faringoamidolite, uma otite que está aqui escondida? A ausculta limpa, tava fazendo xixi normal. Eu falei, Quantos não dias tem ele tinha de condições. febre?
Era uma febre que já tinha mais de 15 dias. E aí também ficava nessa intermitência, né? Melhorava, voltava. E essa dor de cabeça que também era persistente. Aí eu, não, tá errado esse negócio aqui. Não é uma febre só de uma origem determinada pra gente pensar em um quadro viral que vai passar. Já tá superior a 5 dias, alguma coisa tá estranha. E aí, mais uma vez, eu fiz um encaminhamento para unidade hospitalar da cidade que ela estava, pedindo internamento. E uma das hipóteses que eu interroguei foi leucemia. E eu pedi para o médico colocar na regulação com essa hipótese mesmo, porque talvez, quando eles vissem o exame, fosse mais fácil de puxar ele. E aí eu conversei com a mãe. Isso foi num ambulatório, porque como ela já tinha ido diversas vezes para emergência e eu só ia estar lá 15 dias depois, então eu precisava ser muito clara com ela, que não dava para esperar, que eu precisava que ela saísse dali e fosse direto para emergência, que o filho dela precisava de uma investigação um pouco maior, porque já estava com essa febre persistente, que de início eu tinha pensado num quadro mesmo de dengue, mas que tinha vindo com diagnóstico negativo e que diante desse quadro clínico e desse exame, a gente precisava investigar inclusive um quadro de leucemia. Para ela foi um pouco de baque na hora, porque eu fui muito direta com ela. Ela ficou bastante chorosa, mas ela não pensou duas vezes. Então, a primeira coisa que ela foi realmente ir pro hospital. E eles colocaram na regulação, eles colocaram ainda com uma suspeita de arbovirose, mas eles colocaram que uma das minhas hipóteses, que foi encaminhada com a suspeita de leucemia. E a criança hoje é acompanhada no Martagão e está fazendo o tratamento para leucemia tipo B. Tá E está em vendo? remissão. E agora ela vai toda semana da cidade dela. Ela vai. Ela não precisa mais ficar como antes. Ela só fica se ele tem, por exemplo, algum quadro de febre que precisa de alguma atenção um pouco maior, fica internado por um período, volta para a cidade. Mas agora ela vai toda quinta-feira, faz o examezinho, um tratamentozinho e volta. As leucemias linfóides são o tipo mais comum entre as leucemias, é o tipo mais comum, e entre todos os tipos de câncer, as leucemias são os mais comuns da pediatria, né? Sim, Então, esse é um diagnóstico comum, mas que ao mesmo tempo tem altíssimas chances de cura, principalmente se a gente conseguir pegar no iniciozinho do diagnóstico, né? sim. Então, as chances de cura acabam sendo mais altas e essa criança fica bem, né? A gente tem vários pacientes adultos já com filhos casados, seguindo a vida, que tiveram uma leucemia na infância, né? Então é uma doença, claro, que é uma doença grave, né? A gente precisa ter muito cuidado. De novo, embora a criança tivesse ótima, ela tinha febre por mais de 15 dias, inexplicável, Sim. né? Você colheu exames. Aí, Gil, a gente você tá, né, na UPA de Araci, né? Sim, Eu imagino também. que você tem aí uma restrição de exames, né? Mas ainda Sim. assim, você conseguiu fazer o diagnóstico de pelo menos duas crianças, né? Se não teve mais algumas aí que teve umas suspeitas e tudo. Como é que você consegue com esses exames de rede básica? Como é isso? Então, não dá para pedir exame muito específico, né? A não ser que seja uma criança que consiga ser acompanhada por mim depois via ambulatório. E que a mãe tenha condições de fazer via particular, porque se também for algo que for pelo SUS e for demorar, fica um pouquinho mais complicado. Mas quando é uma mãe que tem certas condições, que é um pouco mais esclarecida, a depender, a gente consegue conversar e ela consegue fazer o exame e voltar para mim para poder mostrar esse daí. Então, de exames mais comuns e mais simples, que são realmente para complementar esse diagnóstico, eu sempre vou pedir, quando eu penso, né, nessa suspeita, é o hemograma. A cinética do ferro eu sempre peço associado, porque às vezes a gente fica um pouco nessa questão da dúvida. O LDH e se a depender, tem uma distensão de abdômen, o abdômen tá um pouquinho estranho, no mínimo eu peço uma ultrassom do abdômen total. Que a depender, né, às vezes, se for um tumor de Wilms, um neuroblastoma, a depender de como esteja ali a situação, a gente pode suspeitar, pode vir já como uma massa, sugiro investigação.
Enfim, e aí a gente já pode ir para um exame um pouco mais específico, uma tomografia, por exemplo, que aí já é algo mais complicado, né? É. Pois é, mas eu queria provocar isso exatamente por isso, porque muitos médicos acham que só dá para encaminhar para uma avaliação com o oncologista se tiver exames complexos, se tiver o diagnóstico fechado. E, na verdade, na pediatria, isso não é verdadeiro. É o Sim. contrário, porque como a gente sabe que as doenças evoluem muito rápido, então a gente precisa pegar ela muito no início e para evitar que essas crianças entrem em urgências oncológicas, a gente precisa ver esse paciente o mais precoce possível. Então, o que precisa é censo, né? Colocar lá no seu rol de diagnósticos diferenciais essa possibilidade. E exames simples que praticamente você tem em qualquer parte, né? Qualquer cidade do Brasil, que é um hemograma ou um ultrassom, como você falou, eventualmente um raio-x, porque um raio-x de tórax pode avaliar ali uma massa de mediastino, ou um raio-x de um membro que pode pegar ali uma lesão óssea. São coisas simples que você já levanta a suspeita para que seja encaminhado. Sim. Claro que facilita muito quando você tem um contato com um centro de referência que você possa trocar uma ideia, né? Mas só o fato de você fazer ali os exames iniciais, fazer a suspeita e poder fazer um relatório ali justificando, né? Porque eu acho que assim, a regulação é difícil. Sim. Eu sei porque a gente lida com a regulação diariamente, né? Vocês numa ponta, a gente em outra ponta, e a gente já teve algumas situações assim, até de conflitos com a regulação, porque a gente diz, pelo amor de Deus, me manda essa criança, e a criança ficar aí nessa pendência da regulação. Então, é difícil de fato. Sim. Mas se você tem um respaldo de argumentos que você possa justificar para a regulação, a prioridade que esse paciente precisa. Então, se você tem critérios muito claros de por que ele precisa uma avaliação oncológica, ele com certeza vai ser priorizado. Então, o médico também precisa saber quais são essas informações, quais são esses critérios que o paciente tem para necessitar uma avaliação com o oncologista. Se ele tiver isso, isso vai facilitar muito, inclusive a própria regulação, né? Então, para que a gente não regule, porque, como você falou, né? A primeira vez que esse paciente chega para a gente não vai pensar que é uma leucemia de cara. Sim. Né? Por quê? Porque a maioria das crianças não tem leucemia. A maioria das crianças não tem doenças corriqueiras de fato da pediatria. Então, quando ele chegar a primeira vez, a gente vai pensar em arbovirose, a gente vai pensar em uma pneumonia, a gente vai pensar em algum outro tipo de infecção, de fato, né? Uma otite, uma faringoamidalite. Mas se é um sintoma que é recorrente e persistente, né? Então a gente vai falar de novo, febre prolongada, dor em membros, né? Adenomegalias. Sim. Hoje mesmo eu fui chamada para ver uma criança que tem uma semana de uma adenomegalia. Não tem mais nada. A criança, a felicidade só, super feliz e preocupada se eu vou ter alta até quinta-feira, porque eu quero ir no piquenique da minha escola. E só que ela tinha uma adenomegalia, realmente ela tinha um gânglio por volta de uns 3 centímetros aqui no pescoço, mas me chamou a atenção uma coisa, era um gânglio doloroso. Ela não tem febre, não tem perda de peso, não tem sudorese noturna, não tem nenhuma outra queixa, PCR baixo, hemograma inocente, mas ela tem um gânglio que começou doloroso e na hora que eu peguei, a primeira coisa que ela fez, não me pega não, porque tá doendo. Então, embora seja um gânglio relativamente grande, né, uns 3 centímetros, ele é doloroso. Aí Sim. fez uma imagem e na imagem ela tem uma lesão parecendo que tem uma necrose central, né, com liquefação. Então, muito provavelmente, essa paciente é uma adenite, não é um linfoma. Então, o que eu posso fazer por ela? Eu vou dar um antibiótico e vamos acompanhar. Só não posso dar corticoide. Porque se isso aqui
for um linfoma que cresceu muito rápido e necrosou, e por isso está com esse sinal de liquefação, ele pode diminuir porque usou corticoide. Então, a gente só tem que ter esse cuidado. Não pode. Teve suspeita, pensou na possibilidade de câncer, colocou lá no seu rol de diagnóstico diferencial, não pode usar corticoide. Principalmente para as doenças linfoproliferativas, né? Porque é usado o corticoide como quimioterápico. Eu preciso falar e reforçar isso porque senão você vai atrapalhar aí seu diagnóstico e vai piorar o prognóstico também dessa criança, né? Então, essa criança, eu vou dar um antibiótico e vou acompanhar. 72 horas, tá melhor, tá menos doloroso, começou a diminuir, vamos observar, faz antibiótico oral, libera ela para casa, vamos acompanhar. Se ela persistir o gânglio, talvez a gente precise biopsiar. Mas são as informações que a gente vai pegando ao longo do tempo e a gente vai aprendendo mesmo que não vou investigar todas as crianças com adenomegalia. Eu não vou sair biopsiando, não vou ficar falando para todas as mães que têm uma leucemia aqui. Mas o médico precisa parar e pensar. E se ele parar para pensar, será que essa criança tem câncer? Eu acho que ele vai fazer diagnóstico, se ele lembrar dessa possibilidade. Então, é uma coisa que é muito importante e, às vezes, com exames simples mesmo, que vocês têm aí no interior, vocês já conseguem reforçar e saber, né, justificar motivos para a regulação para que a gente facilite aí esse caminho, né? Eu acho que foi muito bom essa conversa. Alguém aqui já fez mais algum diagnóstico? Porque essa médica tá retada. Que baiana danada é essa? Menina, você foi demais, viu? Eu estou, assim, impressionada. A gente já está chegando aqui nos nossos últimos minutos. Eu tô tão feliz com você. Você não sabe quanto que eu fico orgulhosa quando eu vejo vocês aí brilhando, brilhando. E realmente impactando positivamente a vida dessas crianças. Fico muito, muito feliz, porque eu acho que é essa troca, né, que a gente faz e que faz diferença na vida deles, né? E eu acho que também, para mim, porque assim, fazer oncologia pediátrica, as pessoas perguntam muito, né? Como é que você faz oncologia? Eu não sei como é que você aguenta. Mas eu acho que é sobre significado, né? Sobre o que representa, né? Um propósito para mim, para minha vida. Eu ajudar essas crianças me faz realmente levantar e dizer, poxa, eu fiz a diferença na vida dele, eu vou fazer na vida de outros pacientes, né? Então, é sobre isso, e isso para mim é o que mudou, assim, a forma de eu ver a minha profissão. Porque sempre tem, né, momentos que a gente fica meio frustrado na nossa profissão, né? Porque não é fácil ser médico nos dias de hoje, mas essa alimentar um pouco esse propósito me faz realmente querer fazer mais e melhor por eles. Não é verdade? Verdade, Lu. Um monte de gente aqui, ó, falando medo dela abandonar Tucano. Amo, amo, amo. Ela brilha. Vários elogios, viu? Eu pedi para meu marido fazer todos os prints aqui para a gente mandar para você, que às vezes a gente nem consegue acompanhar, mas várias pessoas elogiando. Fala aí suas últimas palavras, que a gente só tem mais 2 ou 3 minutinhos. Lu, primeiro é só agradecer mesmo pela atenção de sempre, por sempre chegar e responder e falar por ligação quando nos acolher, nos acudir quando a gente está numa situação realmente complicada. E agradecer por todos os conhecimentos que foram passados até aqui, até hoje, né? Que a gente sabe que sempre a gente se fala via WhatsApp, a gente troca essas experiências e o quanto que é enriquecedor. Não só para mim, mas o quanto que a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas, na vida dessas crianças, na vida desses pais.
E isso é gratificante realmente. E é o que você falou, é ressignificar esse sentido. Não é só aquela medicina curativa que a gente chega ali, não, vamos tratar aqui. A gente pode ajudar, inclusive, nesses sentidos e ajudar os pais a organizar algumas coisas na cabeça, principalmente com o excesso de uso de medicação, o excesso de corticoide desenfreado, sem necessidade. A dar um sentido, um norte, não, tá tendo esse sintoma aqui, realmente não tá normal, vamos investigar aqui, para que a gente consiga, né, organizar as coisas direitinho e para que no final dê certo, que é o que a gente espera na 99% das vezes, né? Pois é. Ai, foi um papo maravilhoso. Eu convoco todos aqui a acompanharem esse programa que é o DCI, né? Que é o Descomplicando o Câncer Infantil. Compartilhem com seus colegas, transformem aí a vida dessas crianças, porque faz muita diferença para a gente, faz muita diferença para eles, mas sem dúvida nenhuma faz muita diferença na vida da gente, porque quando a gente traz significado para nossa vida, parece que dá paz, assim, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente pode levar para a vida inteira. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, foi maravilhoso. Passou Agradeço a bem todos aqui rápido. presentes e dou um beijo a todos aí. Até semana que vem, gente. Um Beijo, beijo, Gi, Lu. obrigada. Obrigada.